O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas eles gritavam mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos agora na cidade de Cafarnaum. Lembrem-se que nesta cidade de Cafarnaum, Jesus ele proferiu uma maldição sobre ela. Ele disse: E tu, Cafarnaum, se vocês percebessem todos os sinais e milagres que eu acabei fazendo aqui, vocês teriam se convertido. Mas como vocês não se convertem, não se converteram, vocês vão merecer o inferno. Então vejam, nós estamos nessa caminhada, como eu acabei de dizer, chegamos aqui nessa cidade de Cafarnaum. Dá uma olhada aí, ó. Tem alguma coisa nessa cidade? Tem nada, só tem pedra. Não sobrou nada dessa cidade. Porque aqui, onde nós estamos agora, nessa cidade de Cafarnaum, que já não existe mais, aqui era o quartel-general de Jesus. Como o André, ele falou. Aqui é um lugar de passagem. Então Jesus aproveitou, ele foi expulso de Nazaré e ele veio para Cafarnaum. E aqui aconteceu muitos fatos. Ali na frente, depois nós vamos ver, aí atrás de vocês, olha aí para trás, vocês vão ver que tem essa igreja. Essa igreja é a casa da sogra de Pedro. E atrás da casa da sogra de Pedro está a sinagoga, que é a sinagoga de Cafarnaum. Quando Jesus ele chegou aqui, que ele entrou na sinagoga de Cafarnaum, ele encontrou uma pessoa que estava endemoniada. E ali ele expulsou o demônio. E aí a fama de Jesus começou a se espalhar. Agora vocês vão entendendo, quando vocês estiverem lendo o Evangelho, a Sagrada Escritura, vocês vão ver que lá diz assim, que Jesus estava na sinagoga, a sinagoga está ali atrás, e ele foi para a casa da sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava com febre, aí Jesus curou ela. Aí depois uma multidão veio e começou a ir na casa da sogra de Pedro. E Jesus começou a fazer muitos milagres, muitas curas. Aí no capítulo 2 do Evangelho de São Marcos vai dizer que tinha um homem paralítico que 4 homens trouxeram ele
mas como não puderam entrar, porque tinha muita gente, colocaram por cima. Daqui a pouco nós vamos chegar lá e nós vamos entender por que colocou por cima da casa. E aí o homem foi descido e ali Jesus acabou curando o homem. Ali na frente, na sinagoga, depois nós vamos ver também, foi ali que Jesus falou sobre o discurso do pão da vida. Quando ele começa a dizer para aquele povo que estava seguindo ele: olha, eu vos darei um pão que é muito melhor do que esse que vocês estão atrás de mim, porque eu fiz a multiplicação dos pães. Ele disse: se esforcem por este pão que eu vos darei, que o Pai vos dará. E aí ele diz: aquele que comer deste pão e beber deste sangue terá a vida eterna. Foi ali na sinagoga de Cafarnaum que aconteceu esse fato. Só que depois que Jesus, ele realiza todas essas coisas, a fama de Jesus começa a crescer. Aí lá nos evangelhos vai dizer que na Síria começaram a ouvir falar dele. Lá na Judéia ouviu-se falar dele. E daqui a pouco, no final da tarde, nós vamos estar indo para a Judéia. Lá na Judéia está a cidade de Jerusalém, está a cidade de Belém, que são as mais conhecidas, em Karen, que é o lugar onde Nossa Senhora vai se encontrar com Isabel, e tem Jericó. Então, no evangelho de hoje, está dizendo assim, que Jesus estava se aproximando de Jericó. Então, ele tinha saído dessa região. E ele está agora naquilo que na teologia fala, que é a última semana de Jesus. Jesus não se transfigurou, nós não vimos lá o lugar da transfiguração de Jesus? E ali ele começa a dizer sobre a morte dele, que ele vai morrer e tudo mais. Então ele começa a ir, e aí ele está indo para Jerusalém, e antes de chegar em Jerusalém, ele chega em Jericó. Nós estaremos lá, nós iremos para Jericó para vocês verem essa cidade, que é a cidade mais antiga do mundo. É Jericó. Então, quando Jesus está chegando em Jericó, aqui está dizendo que um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Ele era cego. Aí disseram-lhe: Jesus Nazareno que está passando por aqui, por ali. Então, quando o cego ouve dizer que era Jesus Nazareno que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Por que ele começou a gritar assim, hein? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Porque a fama de Jesus tinha se espalhado. Ele andou sobre as águas, nós estávamos agora na barca. Ele se transfigurou lá para os apóstolos. Nós estivemos em Cafarnaum, em Caná da Galileia, onde transformou-se a água em vinho. Bem, se esse homem mandou o vento parar e o mar também, se esse homem transformou a água em vinho, se aqui em Cafarnaum tantas pessoas estavam sendo curadas, e agora esse homem está passando por lá, o cego disse o quê? Ele vai solucionar meu problema. Então ele começa a gritar: tem piedade de mim, tem piedade de mim. Aí a pergunta de Jesus, porque tudo que é óbvio tem que ser falado, né? O que é que você quer? Olha, o que é que o cego quer? Ele quer ser curado da cegueira dele. Aí Jesus responde para ele: o que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo.
então significa que ele não era um cego de nascença. Em alguma situação da vida dele, ele ficou cego. E agora está ali a solução para a vida dele. O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Aí Jesus disse: enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. O que é que nós tiramos de ensinamento para nós? Na nossa caminhada, porque toda vez que vocês ouvirem falar de cego, não vamos pensar somente no cego no aspecto físico, mas há o cego de cegueira espiritual. Quem é o cego de cegueira espiritual? É aquele que não consegue enxergar Jesus, que não consegue acreditar nele, aquele que diz que Jesus não existe, que Deus não existe, que esse tal Jesus é uma história de carochinha. Bem, eu acredito que vocês que estão fazendo essa caminhada aqui na Terra Santa já começa a perceber que as coisas não são bem assim. Se alguém poderia dizer assim que Jesus nunca existiu, bem, nós estamos vendo que ele existiu. Aqui, pelo menos nessa região, as pessoas o viram. Aqui nessa região, muitas pessoas foram curadas. Aqui nessa região, nós estávamos em Nazaré, o anjo apareceu para Nossa Senhora dizendo que ela iria ser mãe dele. Então ele existe. Quem não enxerga Jesus está cego. Só que na caminhada existem pessoas que tiveram uma experiência com Deus, com Jesus, que viveram uma caminhada com Ele, que iam na igreja, que eram fiéis na igreja, ou de missa diária, ou de missa semanal ou dominical, que rezava as suas orações, mas em alguma situação da vida, essa pessoa passou a abandonar Jesus e hoje ele diz que Jesus não existe mais. Não crê. Não acredita. Vocês que são pais, vocês podem ter como exemplo seus próprios filhos. Hoje, as faculdades e as escolas viraram um antro de doutrinação para dizer que Deus não existe. E quantos filhos de vocês entraram como católicos e saíram ateus das escolas, dizendo que ele não existe coisa nenhuma? E experimentaram, viveram situações e agora estão dizendo que Jesus não existe. Foram tão bem doutrinados. Pode ser que na caminhada essas pessoas elas possam dizer um dia: eu quero te enxergar de novo. Eu quero te ver de novo, Senhor. Eu não consigo mais apalpar. Eu fui contaminado, fizeram a minha cabeça, mas eu não quero mais viver assim. Eu quero te enxergar. Quando uma pessoa diz, eu quero, Jesus tira a cegueira. Mas se a pessoa não disser, Jesus não vai curar. Jesus não vai tirar a cegueira. Porque aqui entra mais uma vez a questão da liberdade. Se a pessoa não quer, Deus não faz. Deus só faz se a pessoa quiser. Se aquele cego, se Jesus passasse e o cego não se dirigisse a ele, talvez até Jesus
Mas ele estava aflito, eu quero enxergar de novo. A peregrinação, ela tem como finalidade isso, ajudar aqueles que estão numa frieza, depois de uma caminhada de fé com Deus. De repente a pessoa está fria, ela diz, vou fazer a peregrinação. Quem sabe se lá não vai acontecer alguma coisa comigo. Quem sabe? Mas esse quem sabe não é um quem sabe de quem não quer. É um quem sabe que está querendo. E aí, na medida que vai caminhando, as escamas dos olhos vão caindo. Alguns de vocês mesmos já começaram a dizer, olha, eu tive uma experiência já em tal lugar. Aconteceu isso comigo. Os outros ainda estão na caminhada. E vamos ver. Mas só que os próprios lugares vão clareando a inteligência e vai fazendo com que nós creiamos. Na barca, né? Quando nós estávamos lá, né? Vocês viram que estava meio frio, estava ventando, de repente parou tudo, não foi? Ficou tudo em silêncio, justamente naquele momento em que estava sendo falado a respeito de que Jesus tinha mandado o vento parar e o mar também. De repente tudo ficou calmo. E alguns de vocês podem ter dito assim, aí depois no momento da oração, quando Vanúzia rezou ali, de repente você pode ter dito assim, nossa, eu precisava disso. Porque realmente lá em casa muitas vezes é assim que eu estou. Não percebo que Jesus não estava percebendo que Jesus ele pode estar até deitado num travesseiro lá, enquanto eu estou agitado, eu estou agitada, mas agora eu entendo que eu não posso mais ficar agitado e nem agitada, porque Deus ele tem o controle de tudo. Isso vai iluminando. O que é que eu quero dizer para vocês nesse momento? Você que já tem uma caminhada, tomem cuidado para não roubarem a fé que você tem em Jesus. E o mundo que nós estamos hoje tem proporcionado muito isso. Eu conheço pessoas que tinham uma caminhada na igreja de fidelidade e de uma fé muito grande e hoje elas abandonaram a Deus, ficaram cegas. Estão cegas. Se cegaram. E só que elas ficaram cegas e elas estão dizendo que estão enxergando agora. Só que elas não estão enxergando, elas estão cegas. Tomem cuidado para não roubarem a fé de vocês. Segundo, aqui está um lugar para que a gente precisa pedir muito pelos nossos que ficaram cegos. Porque eu sei que vocês devem ter pessoas na casa de vocês que ficaram cegas. Para que elas possam abrir o coração e falar como esse cego, que é o cego Bartimeu. Senhor, eu quero enxergar de novo. Só, meus irmãos, que aí entra o pior de tudo. Dentro de tudo isso. Pode ser que voltem a enxergar. E pode ser que não voltem. Mas isso eu não estou falando para você perder a esperança e nem eu perder a esperança. Nós vamos continuar rezando e vamos continuar pedindo a Deus que elas voltem a enxergar. Mas pode ser que isso não aconteça. Mas precisamos rezar confiantes. Lá na carta aos Hebreus, se eu não me engano, lá no capítulo 10, lá diz bem assim, que aqueles que foram iluminados por Deus, que experimentaram as coisas do Espírito e abandonaram, depois de ter experimentado tudo e abandonaram,
ele encerra dizendo assim: dificilmente retornará. Mas isso não se aplica para todos. Mas é preciso que aqueles que não enxergam, que eles enxerguem de novo. Mas para enxergar é preciso que a pessoa queira. Mas se a pessoa não quiser, aí não tem como Nosso Senhor fazer. Então peçamos a Jesus aqui em Cafarnaum, e nós que agora estamos nos dirigindo para Jericó, e que nesse tempo os nossos das nossas casas, eles possam dizer: eu quero enxergar de novo. Eu quero ver de novo. Eu preciso ver de novo, porque tudo se escureceu. E lutem com todo afinco, numa vida de oração, numa vida de penitência, participando da missa, se confessando, para que vocês não percam a fé, porque o demônio, ele está com uma fúria tão grande que ele está tirando a fé do coração das pessoas. Até padres perderam a fé. Imagine o povão. Que Nossa Senhora, ela nos ajude nessa caminhada e no fortalecimento, para que aqueles que não querem saber de Jesus possam gritar como o cego Bartimeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe, Maria Santíssima. Você quer evangelizar alguém hoje? Se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Dê um joinha em nossos vídeos e compartilhe com quem você ama. Fique com Deus.